Nesse vídeo eu vou falar sobre a otoplastia, que é a cirurgia da correção das orelhas em abano. Então se você tem esse problema ou pensa em fazer esse tipo de cirurgia, se liga aí. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, sou cirurgião plástico e nesse canal eu tiro as principais dúvidas sobre os procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e dê o seu joinha nesse vídeo. As orelhas em abano, elas acometem grande parte da população. Cerca de 5% dos nascidos nascem com algum tipo de problema nas orelhas, alguma abertura a mais nessas orelhas. E isso gera muitos incômodos, principalmente na adolescência ou na infância ali, quando a criança geralmente sofre muito bullying, leva alguns apelidos. Isso costuma gerar graves problemas em algumas pessoas, graves problemas psicológicos e de autoestima. Nós podemos fazer esse tipo de cirurgia, a correção das orelhas em abano, a partir dos 5 a 7 anos de idade, mas é ideal que essa vontade venha do próprio paciente. Então, é muito importante que a mãe, que os pais não fiquem super indicando essa cirurgia para a criança, Deixa que essa vontade parta do paciente de realizar esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia relativamente tranquila de ser feita. Em muitos casos dá para se fazer com anestesia local, principalmente se o paciente for um pouco mais velho, aí por volta dos 15 anos, às vezes 17 anos. E até mesmo as criancinhas costumam suportar muito bem a anestesia local, desde que elas tenham vontade de realizar essa cirurgia. Então é uma cirurgia muito tranquila. As cicatrizes, elas são muito discretas, elas ficam escondidas ali na parte de trás da orelha. Então é muito raro a gente ter uma queixa relacionada a essa cicatriz, porque mesmo aqueles pacientes que usam o cabelo muito curtinho, a cicatriz fica escondida realmente pela orelha ali na parte de trás. E o que a gente faz na cirurgia é uma modelagem das cartilagens para deixar essa cartilagem da forma mais harmônica possível. Então, um dos grandes problemas, na verdade, da orelha em abano é um apagamento de uma parte que chama antihélice, que é uma voltinha que a gente tem aqui na orelha. Então, a gente refaz essa voltinha e com isso a orelha adquire aquele formato mais comum que a gente tem. É uma cirurgia que dura cerca de 1h30, entre 40 minutos a 1h30, feita com anestesia local ou local com sedação. O período de internação é de meio-dia aproximadamente, então o paciente faz a cirurgia e logo acordando da sedação, se por acaso for com sedação e cirurgia, ele já pode ir para casa. A gente deixa um curativo mais apertadinho um pouco durante cerca de 48 horas, que é quando a gente tira esse curativo, vê se está tudo bem com a cirurgia, e aí o paciente ele tem que usar uma faixa, como uma faixa, por exemplo, de tenista ou de bailarina, para segurar essa orelha no lugar e durante os primeiros 15 dias, porque essa cartilagem ela tem uma certa memória. Então, se a gente deixa solto isso aí, ela vai tender a voltar para aquela posição normal que ela tinha. Então, nos primeiros 15 dias é muito importante que a gente use uma contenção aí nessa região, como, por exemplo, uma faixa de bailarina ou uma faixa de tenista, etc. Bom, a dor no pós-operatório, alguns pacientes têm uma dorzinha, principalmente nos 2, 3 primeiros dias, mas uma dor muito controlável com as medicações usuais de anti-inflamatório e analgésico comum, como dipirona, por exemplo. A gente tira os pontos com mais ou menos 7 a 10 dias e o paciente já pode voltar para as atividades normais dele, até antes de retirar os pontos. Ele com a própria faixa ali na cabeça ele pode trabalhar e etc. E o pós-operatório, o final da cirurgia que a gente fala, o final do resultado, é geralmente com 2 a 3 meses e o resultado em cirurgia plástica a gente sempre avalia depois de 6 meses, que é quando acaba todo aquele edema da cirurgia. Se ficou alguma dúvida sobre essa cirurgia ou se você tem um comentário, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já dê o seu joinha e se inscreva no canal. E não deixe de seguir as nossas redes sociais que tem muito conteúdo por lá também.